Graça e paz, eu sou a mestra Kelly Freitas, da EBGET Escola Bíblica Getsemane. E hoje nós daremos início a uma série chamada Dinheiro, Sexo e Poder. Nós estaremos estudando esse assunto por mais ou menos 3 meses e eu quero convidar você que está nos assistindo, caro aluno, caro amigo que está nos assistindo agora, durante esses 3 meses está aqui conosco. Se você ainda não é cadastrado no nosso canal IGET TV, faz a sua inscrição aí, dá um joinha, seja um evangelista, disseminador da palavra de Deus aqui na terra. E eu quero te convidar agora para estar junto conosco. Não perca essa série, ela está extremamente bem robusta para você que quer aprender a respeito do poder, do dinheiro e do sexo. Ok? O tema de hoje, ele está embasado no nosso texto áureo que está no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículos de 15 a 20. Mas aí no nosso texto bíblico que vai aparecer para você está Deuteronômio 17, 14. Mas eu vou ler do 14 ao 20, ok? Vamos lá juntos, acompanhem comigo, corre aí. Pega o seu caderno, a sua caneta, faça as suas devidas anotações, seu apontamento, porque eu creio que hoje o Senhor vai falar com você através dessa aula, dessa lição que foi preparada por nós, mestres da EBGET, com tanto esmero para você. Se você também acha que é importante, é relevante esse assunto para outras pessoas, compartilhe que eu tenho certeza que vai abençoar outras vidas, ok? E diz assim na leitura: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as gentes que estão em redor de mim. E aí vem a primeira pergunta dessa aula de hoje: por que dinheiro? Por que sexo? Por que o poder? Esse é um assunto que ele está muito em voga, muito em alta, porque um puxa o outro. E você vai entender no decorrer desta lição o porquê que um puxa o outro. O cenário em que esse contexto estava sendo apresentado aqui em Deuteronômio foi o momento em que Israel estava pedindo um rei. E vamos dar continuidade agora. O cenário, eu vou ler o cenário em que estava este momento aqui. Porás, eu estou no versículo 15 agora. Porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não porás por homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito, para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltarei por este caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Será também que, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um traslado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer ao Senhor, seu Deus, para não guardar todas as palavras desta lei e estatutos para fazê-los, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos
e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. O Senhor estava dando esta palavra a respeito no momento para Salomão. Preste atenção aqui nesse contexto e ele é muito relevante. É importante destacar que conforme a orientação de Deus para a escolha de Salomão, ela estava correta. Por quê? Porque Salomão era filho da terra. Ele havia sido escolhido por Deus para tomar realmente o lugar de seu pai, no caso, ascender no trono. Porém, olha o que aconteceu. A orientação de Deus sobre o poder. Olha só o que ele fala, a orientação que ele dá para Salomão nesse contexto. No versículo 16, ele diz assim: porém, ele não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Não era o desejo de Deus que o povo se corrompesse com o glamour do poder, do dinheiro, da riqueza e do sexo de forma desmedida com o Egito, né? Deus, não era vontade de Deus que o povo voltasse para ser subjugado, fazendo alianças com reinos estrangeiros e tornando o povo mais uma vez escravo. Esse não era o desejo do Senhor, ok? O Senhor, ele não queria o envolvimento de Salomão com outros reinos. Ele queria que esse reino fosse íntegro. A orientação de Deus sobre a palavra de Deus é que nós sejamos aqueles que venhamos obedecer às ordenanças, os estatutos e os juízos do Senhor. Ok? A orientação de Deus sobre o sexo também está em Deuteronômio 17, versículo 17, ele fala assim: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem prata e nem ouro multiplicará muito para si. E nesse contexto aqui ele fala tanto do sexo quanto do dinheiro. É muito fácil encontrar versículos na palavra que ratificam o desejo de Deus que Salomão não se envolvesse na mesma proporção, colocando para nós agora, nós homens e mulheres, que nós tenhamos vários envolvimentos acerca do poder, porque o poder, o sexo e o dinheiro, eles trazem junto essa perspectiva. O mundo, ele aplica isso. É glamouroso o homem e a mulher que tem poder, que tem dinheiro, que sexualmente é uma pessoa que chama a atenção. Não é esse o desejo do Senhor. O desejo do Senhor é que sejamos prósperos para expandir o reino dele aqui na terra. Então eu vou dar alguns respaldos aqui para que você anote, para você entender o desejo de Deus, que um homem se junte com uma mulher dentro da moldura do casamento, ok? Está em Gênesis capítulo 2, 24, é bom você anotar aí. Marcos capítulo 10, versículo de 7 a 9. Efésios capítulo 5, versículo 31. E 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2. A orientação de Deus sobre o dinheiro é na mesma proporção. Deus sabe que o excesso de dinheiro pode corromper o coração do homem. E não é o desejo de Deus que o homem se corrompa por conta do dinheiro. Não é esse o desejo. A Bíblia fala que o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. E a vida em abundância é com certeza que ela passa pelo poder,
Pelo dinheiro, pelo sexo, sim, porque tudo isso foi criado por Deus, mas para ser usado de forma adequada segundo os princípios bíblicos. A melhor forma de perceber o lado positivo do dinheiro é quando ele te traz benefícios, ok? E que seriam esses benefícios? O maior benefício de ser próspero aqui nesta terra é quando você é tão próspero a tal ponto que você ajuda o próximo. Quando você chega nesse nível, a Bíblia fala que a maior alegria é dar do que receber, é nesse sentido. O maior nível de prosperidade é quando você pode abençoar outra pessoa, quando você pode ser abençoador do reino de Deus. E agora eu quero te dar um respaldo bíblico que está em Atos, capítulo 2, Atos capítulo 2 e versículo 44, 45 e 46, e eu vou ler agora e você vai entender o nível de maior prosperidade que um crente em Cristo Jesus pode ter. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, se segundo cada um havia de mister desejado no seu coração, né? E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração. E agora eu quero abrir uma aspa bem grande e falar do nosso projeto Semear. Esse aqui é o meu bloquinho, olha, já está até destacado aqui, que eu já fiz as minhas semeaduras. Eu entendi que o melhor momento para ser um semeador dentro desse contexto e o maior nível da minha prosperidade, eu entendi a prosperidade espiritual, é semear no outro, para o próximo. Nós estamos nesse projeto Semear e nesse momento esse projeto Semear ele tem um objetivo, nós fazermos a adesão, a compra do terreno da Aurora, no qual eu estou aqui à frente olhando para dentro dele, para a nossa terra prometida. E por que isso? E agora você vai entender que eu vou explicar um pouco a respeito dos projetos que nós temos para adentrar nesse território para ajudar o próximo, fazer assistencialismo aqui dentro, assessoramento. O que é isso, Kelly? Aqui nós temos uma comunidade, nós estamos em meio de uma periferia e aqui existem pessoas que precisam de aconselhamento pastoral, de aconselhamento psicológico, aconselhamento jurídico, aconselhamento do conselho tutelar. Então nós temos projetos, aconselhamentos psicopedagógicos para crianças que estão com dificuldades, sobretudo no cognitivo, para o ensino. Nós temos aqui dentro desse projeto macro, adentrar neste lugar e preparar salas para atender não só a comunidade cristã Getsemane, mas tantos quantos precisem desse tipo de ajuda, de aconselhamento, de assessoramento. Nós estamos preparando projetos que ainda estão no papel, mas eu creio que num tempo breve ele vai vir à existência e vai ajudar pessoas necessitadas desses programas de assistencialismos. É isso que nós queremos fazer aqui. Nós queremos ter um ambiente para velar os irmãos em Cristo Jesus e seus familiares adequado, que tenham uma palavra de consolo para aqueles que precisam. Isso são alguns dos projetos, nós temos inúmeros aqui dentro. Nós estamos orando por isso. Então, hoje eu quero te convidar para ser oportuno esse momento, ser um semeador no reino de Deus e abençoar a vida do próximo. Quando você faz esse destaque aqui, que você coloca nos nossos envelopes aqui, você coloca o seu pedido de oração. E aí, como é que eu posso ser semeador do reino, abençoando próximos e tendo 100%? É o único lugar que você semeia e você recebe 100 por 1.
é no reino de Deus. Então, qual é a área da sua vida que precisa ser desatada? É a tua área acadêmica? Precisa ser desatado? Faça uma semeadura para que Deus te dê uma mente projetista e você possa fazer seu projeto de TCC. É na sua área jurídica que você precisa de um desatar na sua vida? Tem algo que está impedindo na tua vida ministerial, espiritual, familiar, financeira, econômica? Esse é o momento de semear para abençoar a sua vida e a vida do próximo. Esse é o maior nível de prosperidade. Por isso que eu fiz questão de abrir esse parêntese. E vamos dar continuidade ao que eu estava falando agora. A orientação de Deus, sobretudo agora também a obedecer. Quando o Senhor estava falando nesse momento a respeito de Salomão, ele queria que Salomão fosse obediente. Mas sabe qual foi o fracasso? Salomão foi um homem altamente próspero. A Bíblia fala e nós sabemos disso. Ele teve muitas riquezas, muitos bens. Ele foi um dos homens mais sábios do mundo. Até hoje não existiu ninguém igual ou que chegasse próximo a ele. Porém, o glamour do poder, do dinheiro, o corrompeu. E no final ele fracassou. Por que ele fracassou? Porque quando nós lemos agora Deuteronômio, capítulo 17, do 14 ao 20, nós percebemos que o Senhor persistia em dizer que ele escrevesse o mandamento e que todos os dias ele fizesse leitura, ou seja, que todos os dias ele se prostrasse, ele buscasse a face do Senhor. Mas Salomão não entendeu isso, ele se sentia seguro com o que ele tinha e pouco a pouco ele foi perdendo a intimidade com Deus. Sabe o que nos faz perder o poder do dinheiro e até mesmo ter um sexo seguro com o seu cônjuge? Quando nós deixamos de ler a palavra, de meditar, de obedecer os mandamentos, estatutos e juízos do Senhor. O Senhor deixa bem claro aqui nessa palavra. Então eu e você, para nós sabermos a maior nível de prosperidade, é quando nós podemos ser bênção para o próximo. Quando é que nós podemos ser prósperos financeiramente? Quando nós obedecemos os mandamentos do Senhor, a palavra de Deus. Todos os dias nós cravamos ela em nosso coração, meditamos e a praticamos. Quando o dinheiro, o sexo e poder se tornam ruins. Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 10 diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviam da fé, diga misericórdia, e se transpassarão a si mesmos com muitas dores. Misericórdia. Então, o mal em relação ao dinheiro é quando se torna a cobiça. Tem pessoas que elas têm muito dinheiro, mas elas não têm nem tempo para gastar, porque elas só querem ter o amor ao dinheiro. É um apego. Existem pessoas, existem uns programas em TV, em canal fechado, de pessoas milionárias. Eu acho que você já deve ter assistido. E às vezes eu assisto, eu fico assim, imaginando. Pessoas que têm... Eu vi um dia desse uma pessoa que tinha para mais de 50 motos, daquelas bem caras, que eu nem consigo dizer o nome agora porque eu não estou lembrada, e todas ainda com a etiqueta e o preço, e a pessoa o dono se vangloriava do poder, do dinheiro que ele tinha. Mas eu fiquei imaginando, ele não andou em nenhuma dessas. Meu Deus, não é isso. Deus não nos chama para ser tão rico, tão rico, tão rico, a ponto de não usufruirmos dele de forma correta. E eu fiquei pensando, para que tudo aquilo de moto? Ele só é um. Talvez eu consiga andar uma vez, ou nunca vai andar, eu não sei. E aquilo me chamou muita atenção. E isso é algo que a gente precisa se autoavaliar. Para que eu quero tanto dinheiro? Para quê? Você já se perguntou para que você quer tanto dinheiro? Se você tem essa resposta, dê essa resposta para Deus. Eu sei para que eu quero ter dinheiro.
Porque eu já falei para Deus os porquês. Você já falou para Deus hoje o porquê que você quer ter tanto dinheiro? Para que ter várias bolsas se eu só tenho um braço? Para que eu quero tantos sapatos se eu só tenho um par de pé? E essas perguntas a gente deve fazer. O mal com relação ao sexo é a luxúria, é o sexo exacerbado. Olha o que fala em Ezequiel, capítulo 23, versículo 48 e 49, diz assim: assim farei cessar a perversidade da terra, para que se escarmetem, ou seja, escarneçam com todas as mulheres e não façam conforme a perversidade. Meu Deus, o castigo da vossa perversidade eles farão recair sobre vós. E levareis os pecados dos vossos ídolos e saberei que eu sou o Senhor Deus. Meu Pai, que palavra forte. O sexo foi algo criado por Deus para o prazer de um casal dentro da moldura do casamento. O sexo, ele consolida a bênção de Deus, que é o matrimônio. Então, a relação sexual, ela é prazerosa sim, com certeza, mas dentro da moldura do casamento. Ela foi criada com esse intuito, além de procriar, de multiplicar o reino de Deus aqui na terra. Porque só se pode multiplicar o reino de Deus aqui na terra através das vidas. Então, a multiplicação da procriação, o sexo é para esse fim, para que nós tenhamos filhos, tenhamos família, ensinando os princípios bíblicos e que nós venhamos ser prósperos a tal ponto de abençoarmos o reino de Deus e abençoarmos as pessoas que precisam, a viver uma vida de poder dentro da perspectiva da palavra de Deus. É o que ele está dizendo aqui, a palavra nos remete a isso. É para isso que Deus nos chama nesse tempo, para que nós possamos entender. Satanás, ele quer deturpar a todo tempo o poder, o sexo e o dinheiro. Ele quer desqualificar, mas isso são bênçãos que o Senhor deixou para nós, sendo usada de forma correta. Quando se usa de forma correta, há prosperidade saudável, há relação sexual saudável entre um casal casado e há prosperidade financeira e há o poder de viver. O poder, esse poder que ele está falando aqui é o poder de saber se administrar financeiramente em todas as áreas da sua vida, ministerial, espiritual, familiar, acadêmica, econômica, física. É isso. E as pessoas deturpam, porque o mundo, a televisão, as mídias, elas mostram o glamour, a parte glamourosa. Que lindo ter muito dinheiro, muitos carros, muito poder, cordões, né? Aquelas coisas bem exuberantes. É o glamour do poder. O problema é que ele, usado de forma incorreta, ele leva o homem, infelizmente, para um lugar que ele não deseja, que é o inferno. Mas entre nós não será assim, porque nós iremos praticar os mandamentos e estatutos do Senhor. O mal em relação ao poder é a ambição do poder. Existe um dito popular que diz assim: dá poder e tu vai saber quem é a pessoa, porque a pessoa, ela se revela com o poder. O Senhor, ele nos dá poder através das Escrituras. O poder da palavra de Deus é loucura para aqueles que não são crentes em Cristo Jesus, mas para aqueles que são filhos de Deus é poder de Deus. Então, o poder que há em mim e você, que somos crentes em Cristo Jesus, é na palavra. Eu e você, nós não temos poder nenhum. Porém, o Espírito Santo que habita em nós, casado com a palavra de Deus, há o poder de curar, o poder de transformar, o poder de restaurar as vidas quando nós anunciamos as boas novas do Senhor. É esse poder que o Senhor quer nos entregar hoje. O poder de ter uma vida próspera, saudável financeiramente, o poder de poder ser
útil no reino de Deus, ser um semeador poderoso, porque a Bíblia fala, quanto mais se dá, mais se recebe. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas nos serão acrescentadas. É isso que nós temos que entender. E a nossa conclusão de hoje, ela diz assim, olha, sem dúvida, dinheiro, sexo e poder são 3 temas que estão sob a lente e a ética da moral cristã e que tem inquietado a humanidade ao longo de toda a história. Quando nós observamos com olhos da espiritualidade, nós aprendemos que eles têm grande potencial e perigo também, mas podem ser meios de bênção. Então, o poder, o sexo e o dinheiro foram criados por Deus para abençoar os seus filhos, usando de forma correta com os mandamentos, estatutos e juízos da palavra de Deus. É bênção de Deus. Mas quando eles são usados de forma inadequada, fugindo dos princípios da palavra, é destruição do homem. Amém? E hoje eu quero orar em função disso. Nesse tempo nós estaremos estudando mais apurado isso. Hoje foi só uma pequena introdução, falando na perspectiva cristã, dinheiro, sexo e poder na perspectiva cristã, é essa que eu acabei de falar. E eu quero te convidar para as próximas aulas estar aqui conosco. Venha aprender mais. Esse é um assunto que está muito em alta no sentido de que sempre esteve. E nós precisamos ter cuidado com o dinheiro. O dinheiro é para ele ser nosso servo e não o contrário. O sexo é para ser usado dentro da moldura do casamento. E o poder é da palavra de Deus em nossas vidas. Amém? Vamos orar juntos e agradecer ao Senhor por esta palavra? Pai, neste dia nós queremos te agradecer, porque tu trouxe revelação segundo a tua palavra, Senhor. E, Senhor, nos ensina a praticar, que é a parte mais difícil. Hoje, Senhor, eu quero te pedir que as pessoas que estão nos assistindo, seu coração arda de desejo por estar junto conosco nesse projeto Semear. É um projeto que quer abençoar o próximo, famílias, vidas. Ah, Senhor, esse é o nosso desejo, de ampliarmos as nossas tendas para podermos ganhar mais vidas e assim, Senhor, formarmos cristãos verdadeiros, íntegros sobre a palavra de Deus, para que nós possamos ter lares poderosos, igreja poderosa e um país poderosíssimo na palavra de Deus. Senhor, é um sonho da tua serva que aqui está, Senhor, que de dentro dos nossos arraiais, da casa do Senhor, não saiam somente apóstolos, pastores, ministros, mestres, doutores, evangelistas, mas sobretudo também saiam vereadores, deputados, ministros, secretários, senadores, presidente da República, aqueles que verdadeiramente são crentes em Cristo Jesus e vão reger esse país sob a luz da tua palavra, sobre as leis e estatutos da tua palavra. E aí sim vai acontecer em que Provérbios fala que quando o justo governa, o povo se alegra. E desde já, Senhor, eu te louvo e eu te agradeço. Graça e paz, e eu quero te convidar para ser semeador do reino de Deus. O nosso QR Code vai aparecer aí na tela. Faça esse investimento no reino de Deus. Seja aquele que vai receber 100% dessa semeadura. Isso é para desatar a sua vida. Qual é a área que precisa ser desatada? Corra agora, faça a sua semeadura e quando você tiver um testemunho, entre nas nossas redes sociais, entre em contato conosco. Aqui no nosso vídeo vai ter um link para você entrar em contato conosco quando o milagre acontecer, para que você testemunhe, porque o ciclo do milagre tem que continuar na minha e na sua vida. Deus abençoe você e até o próximo domingo.